Vai depender do discurso. Se a candidatura do Flávio se fixar, ele tem de acreditar também no próprio conjunto de ideias e no programa que ele vai apresentar, porque o Brasil, no ano que vem, vai perceber que precisa de um programa econômico muito sério e outros programas que com os governos do PT nunca teve. A disputa de 2026 ganhou um capítulo que sacudiu Brasília: patriotas. A nova jogada de Jair Bolsonaro, ao apontar Flávio Bolsonaro como seu candidato, tomou conta dos bastidores e colocou pressão direta sobre o consórcio Lula-STF. Analistas admitem que ninguém do sistema esperava um movimento tão antecipado e tão certeiro. Comentadores políticos destacam que essa decisão acendeu um alerta vermelho no Planalto. A entrada de Flávio muda cálculos, muda estratégias e obriga Lula e seus aliados a reorganizarem o jogo. E como sempre, quando o nome Bolsonaro volta ao centro do debate, o sistema inteiro reage. Segundo Augusto Nunes, a preocupação é real. Flávio chega forte, chega organizado e já provoca instabilidade entre aqueles que tentam manter o controle total do cenário eleitoral. O fato é que o sobrenome Bolsonaro continua sendo o ponto de maior tensão para o sistema. Patriotas, fiquem atentos, porque isso ainda vai render muito. Veja o vídeo completo. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E você que já está com a gente todos os dias, deixa aquele like e comenta de qual cidade e estado você nos acompanha. Juntos, seguimos fortalecendo a voz do povo. Realmente essencial, né? Se não me engano, antes do regime militar, o único candidato que se elegeu presidente sem ter vencido em São Paulo foi o Juscelino. Acho que eu não estou enganado, então é fundamental. Eu, pessoalmente, se eu fosse o Tarcísio, eu não seria candidato à presidência da República. Tentando pensar com a cabeça do Tarcísio. Por quê? Por causa disso, você tem a eleição garantida, a reeleição. E você tem, em 2030, um candidato a governador de São Paulo, um bom governador de São Paulo é candidato natural à presidência. Reeleito é candidato mais natural ainda, porque ele vai inaugurar as obras que estão em andamento. Acho que, também continuo achando que, por enquanto, a candidatura do Flávio vai depender muito das declarações, das explicações dele, dos rumos que ele tomar. É uma candidatura que pode ser para valer. Para valer. Acho bom, como eu comentei aqui, achei muito bom você já ter um cara, um político, e bom político, ele é habilidoso, falando em nome do Bolsonaro. Vai haver essa dificuldade enorme aí de conseguir liberar a candidatura do Bolsonaro em tão pouco tempo, porque o Supremo vai fazer o diabo para segurar. Mas tem que tentar. Todo tipo de luta decente tem de prosseguir. Anistia, liberdade para o Bolsonaro, recuperação dos direitos políticos, é como fizeram com o Lula. Tem que fazer. É ele, um homem, um líder popular. Como ele não pode ficar fora de uma eleição para legitimá-la. Isso tem de acontecer. Mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente fixar. Parece perto, né? Isso tem, na verdade, esse tempo em política não é longo, 1 ano. Mas você vai ter que ver agora qual vai ser a movimentação do Centrão. Eles terão candidato, eles farão acordos, acertos. Acho que o essencial foi mostrar quem fala pelo Bolsonaro, porque se você tem uma família dividida, uma família com esse peso, você já cria um problema adicional que a oposição não deve ter. Mas uma coisa para a qual eu advirto, transfere com facilidade. Não se transfere com facilidade. Vai depender do discurso. Se a candidatura do Flávio se fixar, ele tem de acreditar também no próprio
conjunto de ideias e no programa que ele vai apresentar, porque o Brasil, no ano que vem, vai perceber que precisa de um programa econômico muito sério e outros programas que com os governos do PT nunca teve. Bom, primeiro é aquilo, o que nós estamos falando hoje, dia 8 de dezembro. Já é um pouco diferente do que falamos na sexta-feira. Amanhã a política brasileira tem exatamente esse contexto e esse perfil. Muda praticamente diariamente. Acho que um dos pontos principais que eu vejo na candidatura do Flávio Bolsonaro é que ele recolocou no centro do debate um assunto que jamais poderia ter saído do centro do debate, que é a anistia. A gente pode falar de impunidade, como ele disse, que é uma pauta preciosa para a nação brasileira. O Brasil viu durante a operação no Rio de Janeiro que o Brasil está cansado, exausto da bandidagem, da bandidolatria, da impunidade. Ele falou das urnas também, Jair Bolsonaro nas urnas. Ele falou da democracia, da ditadura a qual estamos sendo submetidos já há algum tempo. Mas a presença do Flávio Bolsonaro como candidato a presidente coloca, mais uma vez, luz na palavra anistia. Eu digo isso, Paula, porque quando o Bolsonaro foi preso, a perspectiva dos americanos é que houve uma certa apatia depois da prisão dele. Não estou falando do povo. O povo foi às ruas, o povo deu a resposta quando precisou dar a resposta, principalmente aqui na Paulista, tinha uma bandeira americana enorme aqui. Os americanos ajudaram no que eles podiam, mas a apatia em relação aos políticos que ficaram ali inertes, apáticos, pensando na eleição de 2026, muitos. E esse é um questionamento dos americanos. Mas o que o Congresso fez, o que o Senado fez? Se é um preso político, preso injustamente, em um julgamento que faz parte da nova ditadura do regime de Alexandre de Moraes, por que essa apatia? E eu acho que o nome do Flávio Bolsonaro, independentemente se vai continuar, se não vai continuar, isso aí é amanhã. Mas hoje o papel dele é fundamental. Só essa ação trouxe de novo a pauta anistia, que jamais poderia ter saído da boca de todos nós. O Silvio, quero te ouvir também, desde sexta-feira, como é que essa decisão aí do senador Flávio Bolsonaro, né, de se colocar aí como pré-candidato, impacta também na organização da direita daqui para frente, Silvio? Olha, Paula, vamos lá. Eu vou tentar resumir aqui algo que tenho dito, falei hoje no Jornal da Oeste, primeira edição, falei ontem no 4x4, nas redes sociais. Eu vou tentar condensar tudo. A candidatura do Flávio Bolsonaro é um lampejo de esperança para o Brasil. É um lampejo de esperança para a direita, para o brasileiro que compreende valores. Começa por aí. O Flávio Bolsonaro é um dos filhos de um homem que está trancafiado, sendo torturado por um crime impossível numa cela minúscula da Polícia Federal e que em algum momento, soluçando, sem dormir, tentando sobreviver ali, ele pega a espada e passa para o filho e diz assim: continue a nossa luta. Vai lá, lute. Honre os nossos valores, os valores que nós defendemos até agora. Porque o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, a maioria é conservadora. A maioria gostaria de votar em Jair Bolsonaro. Então, vote em um Bolsonaro. Já que o pai está preso, o Eduardo está exilado nos Estados Unidos, o Carlos vai buscar um cargo maior agora nas eleições do ano que vem. O nome é o do Flávio. Aliás, o Flávio, inclusive, se apresentou como alguém disposto a dialogar, a conversar. Mas quando o presidente Jair Bolsonaro toma essa decisão,
Muita gente, muitos analistas políticos partem para o lado um pouco mais 1980, 1990, ou 20 anos para trás, aquela política que já não existe mais, com um eleitorado que já não é mais o mesmo, e não compreende que o presidente Jair Bolsonaro está simplesmente virando o jogo. É a direita quem vai dar as cartas. Quem tem voto, escolhe a banda. Quem tem voto, escolhe o nome. Então, a partir de agora, esses partidos todos do Centrão é que vão tentar compor com quem tem voto. E quem tem voto é o presidente Jair Bolsonaro. O candidato será quem ele escolher. Eleição tem um fator na equação e muita gente tenta dourar a pílula, contornar por aqui, por ali, não fala nada com nada, mas esquece de um fator que se chama povo, aritmética. É importante escolher alguém que tenha voto, um líder popular, porque do contrário, se você olhar em perspectiva, desde que o PT soube compreender o jogo e conseguiu dinheiro, ainda que de forma corrupta, roubada, para eleger o Lula em 2002, o PT nunca perdeu as eleições. O PT ganhou tudo. Tá? Perdeu para o Jair Bolsonaro. Então é ele quem sabe ganhar do PT. E não esses partidos do Centrão. O governador A, o governador B, o senador A, o senador C. Peraí. Olha o lugar dessas pessoas, eles precisam entender, precisam inclusive conhecer a aritmética. Tem muita gente que defende o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, para ser o candidato à presidência da República. Pode até ser que um dia seja, não sei. Não sei se algo vai mudar lá na frente, se o Flávio vai desistir. Eu acho que não. Eu acho que a candidatura dele é para valer. Quando ele falou que tinha um preço, ele trollou muita gente. Né? Ele fez ele jogou uma brincadeira para depois responder na Record, dizendo que qual é o preço? Bom, o preço é se meu pai puder ser candidato. O preço é se vocês libertarem meu pai dessa masmorra e ele vai concorrer porque ele é o maior líder político do Brasil. Mas vamos lá. Eu não sei se esse pessoal já fez conta. O governador Tarcísio de Freitas é o mais brilhante governador do estado de São Paulo há décadas. Eu não tenho lembrança de ninguém melhor. Mesmo no período todo que o PSDB passou lá, 30 anos. E não só na seara da segurança pública, que ele de fato combate o crime organizado de frente. Mas São Paulo tem 34 milhões de votos. Eu passei o final de semana fazendo contas, apresentei isso no 4x4 ontem, tá tudo aqui, ó. Fiz contas, muitas. Olhei em retrospectiva todas as eleições. Para ser eleito presidente da República, você precisa que o governador de São Paulo, o governador do estado de São Paulo, da sua ala política, do seu espectro político, faça um caminhão de votos. São Paulo tem 34 milhões de votos. E são 23% do eleitorado brasileiro. Vamos lá, vamos pegar aqui. Diga um estado aí que eu vou respondendo aqui. Minas Gerais, 16. Rio de Janeiro, 13,5. Bahia, 11, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste. Agora, quando você olha em retrospectiva para as outras eleições, a única eleição em que o PSDB, a época antagonista do PT, escolhe o candidato mais adequado, que era o Aécio Neves, para concorrer com a Dilma, fragilizada, evidentemente, mas ela ganhou a eleição. Eles colocam 7 milhões de dianteira, 7 milhões de votos no estado de São Paulo. E aí, quase dá Aécio. Quase deu. Sabe Deus porque não conseguiu. Não vou entrar nessa seara também. Mas agora, na última eleição, se você pegar numericamente o que foi Lula e o que foi Jair Bolsonaro, você vai ver que mesmo com o Tarcísio, o presidente Bolsonaro não conseguiu fazer uma dianteira grande de São Paulo. E isso custou lá na frente. Aquela diferençazinha que faltou para o Bolsonaro passar o Lula, aquela diferença estava aqui em São Paulo. Não adianta falar que estava em Minas, que estava em não sei o quê. Não, esquece isso, gente. 1/4 praticamente do eleitorado brasileiro está aqui. É aqui que vai resolver. Se o Tarcísio for reeleito com mais de 60% dos votos, e o PT não tem candidato, quem vai concorrer com o Tarcísio? O Haddad? O Geraldo Alckmin? O Boulos? Boulos não ganha nem em São Paulo. São Paulo tem quase 10 milhões de eleitores. Sabe quantos eleitores tem, sei lá? Fala aí, Espírito Santo, 3 milhões. Paraíba, 3 milhões. Mato Grosso, 2 milhões e meio. A cidade de São Paulo tem quase 10. E aqui ainda tem um reduto. Aqui não. Aí onde vocês estão, ainda tem um reduto petista. Tem que fazer conta. O Tarcísio, candidato à reeleição,
é a melhor aposta e por isso o Flávio disse isso com todas as letras. Ele falou, o Tarcísio é o nosso nome número 1, porque o Tarcísio vai fazer o presidente. Ele vai ganhar com 65% no primeiro turno. Ele vai puxar todo mundo. Então, eu acho que é preciso um pouco talvez de inteligência política, de estratégia, e não só do oba-oba, daquele pessoal que, o nojinho, mas é o Bolsonaro, mas eu queria não sei o quê, a turma do eu acho, né? Desculpa me alongar, Paulo, eu não gosto de fazer comentários longos, mas é que como eu não falei na sexta-feira aqui no OS Sem Filtro, eu quis deixar registrado. Vamos entender o que é que está acontecendo. Quem não sabe o que está acontecendo, quem não está participando, quem não está ouvindo as pessoas certas, precisa baixar o facho. Fique atento, fique preparado. Assim que surgirem novas imagens, novas declarações ou novos movimentos militares confirmados, eu volto imediatamente com atualizações. Essa história está apenas começando, e os próximos capítulos podem ser decisivos para o Brasil e para toda a América Latina.